Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Prezados irmãos e irmãs, hoje, 1º de abril, nessa quinta-feira santa, dia da instituição da Eucaristia, do sacerdócio ministerial e do mandamento do amor, nós aqui nos encontramos atentos e, acima de tudo, o Evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregar e por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados paroquianos da Paróquia São José Operário, quinta-feira santa, dia em que nós celebramos aí a instituição da Eucaristia, o sacerdócio e também o mandamento do amor, nesse dia em que nos deparamos com essa celebração do lava-pés, que não será possível por causa da questão do distanciamento. É preciso a gente respeitar. Uma mentalidade religiosa é aquela que a sua fé é feita para preservar a vida e não para colocar a vida a perigo e a risco. Quem, em nome da fé, coloca a própria vida em perigo, sem nenhuma razão, acaba traindo um pouco aquilo que é o princípio religioso, de nos preparar para a vida eterna, de nos preparar para o encontro com Deus. O Evangelho que nós temos é de João. O João não fala da Santa Ceia, da Eucaristia, mas fala de uma ceia e de um ato de lavar os pés dos discípulos. O que eu acho que é muito importante, antes da gente pensar, porque a gente escuta muita coisa no mundo atual e a gente tem que escolher um caminho de formação e de construção pessoal. Acho que a nossa fé, primeiramente, a gente tem que partir dos evangelhos, daquilo que Jesus nos diz, daquilo que está escrito, porque quem escreveu viveu uma experiência muito próxima de Jesus. O meu ponto de partida reflexivo segue assim: a gente tem que testemunhar Jesus com a vida e com a palavra. Essa é a missão da igreja. A igreja tem que falar de Jesus com fatos. Fatos quer dizer, ela dar exemplo e que a vida da igreja seja realmente aquilo que está sendo apresentado por Jesus. Hoje nós temos Jesus novamente no contexto da Santa Ceia. Judas é sempre referido porque é aquele que vai colocar Jesus na mão das autoridades, apesar que as autoridades não precisavam da ajuda de Judas, mas Judas é o de dentro. É o de dentro que vai entregar Jesus para as autoridades desse mundo. Nós temos no Evangelho o gesto de Jesus. Jesus está sentado na cabeceira da mesa.
em lugar de honra. Jesus levanta, tira o manto, quer dizer, tira a sua realeza, a sua importância, viu? E coloca um avental, coloca uma toalha, viu? E tira uma roupa que é de mestre, de quem ensina, e coloca uma veste de servo, uma veste de escravo, uma veste que é usada para o serviço. E ele sozinho sai lavando os pés de todo mundo, sai lavando os pés. Nós não sabemos quem foi o primeiro nem quem foi o último, viu? Na qual Jesus lavou os pés, mas Judas estava presente. Da mesma forma que ao partir o pão, nós não sabemos quem foi o primeiro e quem foi o último que Jesus partilhou o pão. A gente não sabe nisso porque todos são tratados do mesmo pé de igualdade. Todos são tratados. Então Jesus faz esses gestos. Jesus sai do lugar de honra da mesa, ou não é necessariamente da mesa, mas do lugar, que ali eles sentavam no chão. Viu? No contexto judaico não existia mesa como nós. Era uma ceia em que tinha algo no chão e as pessoas ficavam sentadas no chão. Então ele está num posto de honra, mas ele tira o manto, coloca um véu e ele vai lavando os pés sozinho, um por um, sozinho, um por um. Chega o momento, Pedro ainda é o homem em busca de uma identidade. Pedro ainda não entendeu o amor do discípulo amado. Pedro ainda é um homem confuso, atrapalhado. É um homem bem intencionado, mas ainda está distante de Jesus. Tanto que ele está sentado longe de Jesus. Viu? E aí Pedro diz, não, o senhor lavar os pés? De jeito nenhum. Porque Pedro, ele pensa no mundo da hierarquia. Pedro ainda pensa no mundo do poder, da estrutura das autoridades hierárquicas. Para Pedro é impossível Jesus sair do seu ponto de honra na mesa, viu, da Santa Ceia, colocar um avental e servir e lavar os pés, que é a atitude de escravo. Quem podia lavar os pés de um homem livre era sua esposa ou o escravo, viu, ou a sua filha. Viu? Então somente essas pessoas poderiam lavar os pés de um homem livre. Então esse gesto de purificação, Pedro entende como gesto de purificação. Jesus não está dizendo que é gesto de purificação, Jesus está querendo dizer que é gesto de serviço, é de colocar à disposição do outro. E Pedro diz, não, e Jesus diz, se você não entender isso, você não vai participar não. Se você não entender, Pedro, que a lógica daqui é servir ao próximo e não se aproveitar da estrutura em benefício próprio, você não vai fazer parte comigo. Se você não entender, Pedro, que a vida tem que caminhar pela lógica do amor e não pela lógica da hierarquia, você não vai fazer parte comigo. Se você não entender, Pedro, que eu estou sendo mestre de vocês e Senhor, e eu lavo os seus pés, é porque a função de vocês é ajudar e servir ao próximo, você não terá parte comigo. Aí Pedro se desespera, então lava as mãos e os pés. Você já está limpo, só precisa lavar os pés, quer dizer, a mão e a cabeça. Não, você já está limpo, Pedro, só precisa lavar os pés, viu? Mas nem todos estão limpos, nem todos estão limpos. E talvez isso que é o difícil também da nossa vida, nem todos estão limpos. Nós estamos aqui num contexto de serviço. Jesus faz tudo sozinho. Tem muita coisa que Jesus faz tudo sozinho para dar exemplo. O que nos chama a atenção no Evangelho é que Jesus, depois disso, ele toma o manto, mas não diz que ele tirou o avental. Não diz que ele tirou a toalha que foi sungida. Ele vai carregar esse gesto de serviço, esse avental do serviço até a cruz. Só vai perder isso na cruz. Em outras palavras, Jesus tem um momento com esses discípulos, tem um gesto de serviço, termina dizendo, vocês me chamam de mestre e Senhor e eu sou. Mas eu quero ensinar para vocês que ser mestre e Senhor na lógica de Deus é você servir ao outro. É você colocar-se à disposição do outro. É você pensar no outro. É você fazer com que o mundo se torne melhor com a sua presença. Que é sempre uma pergunta interessante a fazer, né? A minha presença faz com que o mundo se torne melhor ou pior? A minha presença como pároco dessa paróquia São José Operário, durante o tempo que eu ficarei por aqui, faz com que essa paróquia se torne melhor ou pior?
Você, quando chega na sua casa, na sua família, a sua presença faz com que o ambiente se torne melhor ou pior. Viu? Dizia uma coisa interessante, um tal de Alberto Schweitzer, que era um professor acadêmico alemão, que nasceu em 1875 e morreu em 1965. Ele dizia: a quem o sofrimento pessoal é poupado, deve sentir-se chamado a diminuir o sofrimento dos outros. A quem o sofrimento pessoal é poupado, deve se sentir chamado a contribuir para diminuir o sofrimento dos outros. E acho que Jesus, mesmo sofrendo, Jesus está pensando nisso. Jesus está contribuindo, e parece que Jesus sempre fez isso. Jesus, como sendo filho de Deus e consciente, ele viveu para diminuir o sofrimento dos outros. O sofrimento dos outros. E não fazer ao contrário, gerar sofrimento nos outros. Todo cristão tem que ter essa preocupação de agir de tal forma que a gente possa diminuir o sofrimento dos outros. Jesus está tentando orientar os discípulos nesse dia em que nós celebramos aí o mandamento do amor, o sacerdócio e a Eucaristia, a gente aprender a servir para diminuir o sofrimento dos outros. Por isso eu rezo para que todos nós agora, nessa quinta-feira, amanhã sexta-feira da Paixão, que a gente possa pensar nesse gesto de Jesus que se desfaz do manto, coloca um avental e vai carregar esse avental até a cruz. E que do mesmo modo que a gente não tenha a tentação de Pedro. Não, a coisa tem que ser hierárquica mesmo. A gente tem que viver na desigualdade. E Jesus está querendo dizer, não, eu sou o mestre, Senhor, estou colocando em pé de igualdade a um servo. Eu sou mestre, Senhor, estou colocando em pé de igualdade alguém que lava os pés do seu Senhor. Para que vocês aprendam que pela lógica do amor de Deus, a gente só pode chegar à direita do coração de Deus ou dentro do coração de Deus pela lógica do amor e pela lógica do serviço. Rezo e peço a Deus que nunca deixe a gente perder essa consciência de servir, de trabalhar, de partilhar, de tentar ajudar, de orientar, de refletir, para que a gente possa testemunhar esse Jesus que serve, que a gente possa se revestir desse avental, dessa toalha, que a gente possa ter a mesma atitude de Jesus, de poder servir ao próximo. Para quê? Para aliviar o sofrimento do outro. Um abraço e até mais.